A paz do Senhor, meus amados. Como é que vocês estão? Em casa a gente está bem também, estamos em casa. Felizmente, né? Em casa, principalmente porque hoje é dia de culto e a gente queria muito estar com todos vocês reunidos para mais uma vez louvar e adorar o nosso Deus. A gente entende, e é por isso que a gente cancelou os cultos, em concordância aí com o nosso pastor e com o ministério. A gente entende da necessidade de ficarmos um tempo em casa para evitarmos a proliferação do vírus e do aumento do número de casos. Então, pensando principalmente no bem-estar do nosso próximo, para que outras pessoas não fiquem doentes, a gente se abstém de ir ao culto hoje. Mas a gente não quer se abster de buscar o Senhor. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para a gente poder receber uma palavra rápida do Senhor. A gente sabe que o vídeo é um pouco mais difícil da gente prestar atenção e a gente ficar muito tempo no vídeo, então esse não é o objetivo. Então eu queria trazer uma palavra rápida aos irmãos, falando aqui em Mateus 24, uma palavra rápida, e queria incentivar todos para buscar o Senhor na sua casa, entender que não é um tempo para você ficar distraído com televisão, com filme, com N outros distrações, N outras distrações, mas que é um tempo para você buscar a Deus, para você estar na presença do Senhor. E se a gente não pode louvar o Senhor juntos no culto, então coloca um louvor você aí na sua casa, louve a Deus você aí na sua casa, de preferência com as pessoas que dividem o lar com você. Amém? Amém, então. Irmãos, lá em Mateus 24, queria ler uma passagem com os irmãos, que está lá no verso 21. Ele fala assim, ó, falando do tempo do fim, né? Ele fala... Desculpa, irmãos. Desculpa. Na verdade, está um pouquinho antes isso. Ele fala do princípio das dores. Ele fala lá no verso 6: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. E aí eu vou pular um pouquinho até o verso de número 12. E ele fala assim, ó: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, às vezes a gente lê essa passagem bem conhecida de todos, às vezes a gente lê essa passagem e pensa, isso não vai acontecer comigo, ou então não na nossa geração, vai ser na próxima. Principalmente nós jovens acabamos pensando muito isso e tendendo a achar que essas coisas não vão acontecer com a gente, que a nossa vida sempre vai continuar na mesma toada que ela tem levado todos esses anos. E de fato não é isso que a Bíblia fala. De fato a Bíblia fala que os tempos eles vão piorar. Ele fala que no 6, como a gente leu, que a gente vai ouvir de guerras e rumores de guerras. E quantas guerras nós já ouvimos falar? Quantos rumores de guerras nós já ouvimos falar? A gente teve aí 2 grandes guerras só no século passado, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A gente já teve N rumores de guerras. A própria Guerra Fria foi praticamente um rumor de guerra. Teve outras guerras menores. Então a gente já ouviu muito isso. A gente já ouviu muita fome, muitas pestes. E aí quando eu falo de pestes eu estou falando de epidemias e pandemias também. Então a gente vê ao longo da história recente muitos eventos que confirmam o que está acontecendo aqui. A nossa pandemia que a gente está vivendo agora, ela ainda não matou tantas pessoas como outras. Teve a peste negra, bem conhecida na história, lá em 1300, ela matou 25% da população mundial. Na época matou entre 50 e 100 milhões de pessoas. A gripe espanhola, também no comecinho do século XX, né, lá em 1919, ela matou em torno de 50 a 100 milhões de pessoas também. Então, é por isso que quando a gente fala de uma pandemia, a gente tem tanto medo das mortes aumentarem e crescerem drasticamente. Essas pandemias, elas acabam trazendo a óbito muitas pessoas. E isso, o que a gente está vivendo hoje, é mais uma parte do que está falado aqui na palavra. Tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas, ele cita sobre isso. E se você olhar lá no verso 12,
ele fala um negócio muito interessante. Ele fala que por se multiplicar a iniquidade, ou o pecado, ou os homens se afastarem de Deus, são sinônimos, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é bem clara quando ela diz que nos últimos tempos muitas pessoas desertarão da fé, mas a palavra de Deus também é clara, dizendo que aquele que perseverar até o fim será salvo, que o Senhor vai estar em todos os momentos com aquele que serve, com aquele que busca, com aquele que ama Ele. Então a palavra de hoje, meus irmãos, é para lembrar que tempos ruins, eles podem vir sim, e eles vão vir, tempos difíceis, mas que nós não devemos olhar para o que está acontecendo aqui, nesse mundo, mas que nossos olhos devem estar fitos em Deus, nosso Senhor, nosso Redentor, o nosso Salvador. É Ele quem pode livrar nossa alma da morte, não pensando no mundo, no nosso corpo, o que pode acontecer conosco aqui, mas lembrando que Ele é o nosso Salvador e que nosso objetivo final aqui é expandir o reino dEle, é expandir o amor dEle, é mostrar o amor dEle, perseverar nesse amor até o fim. No 14, um pouquinho adiante, ele fala assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. E nós temos visto como o evangelho tem se propagado nesses últimos anos, recente isso, como as missões têm aumentado, como tem alcançado países talvez antes tão difíceis como China, Índia, Coreia do Norte, como tem chegado inclusive a aldeias indígenas tão isoladas que hoje são poucas. Então nós temos visto o evangelho se alastrar, se expandir, glória a Deus por isso, porque com a expansão desse evangelho, outras pessoas também conhecem a Deus, conhecem o amor de Deus, se rendem a Ele e vão estar junto conosco na glória. E, o mais importante ainda, com a expansão desse evangelho, logo virá o fim e o dia glorioso do Senhor chegará. Amém, meus amados? Mas nós, como cristãos, também não podemos nos esquecer que na nossa casa precisamos louvar e buscar o Senhor, sim, mas também precisamos orar por tudo que está acontecendo à nossa volta, para que o Senhor dê forças aos missionários, para que o Senhor nos dê força para expandir o reino dele e nos dê estratégia nesse tempo de reclusão, de afastamento. Qual é a nossa estratégia para expandir o reino? Que o Senhor nos dê estratégia para expandir o reino, dê estratégia aos missionários, dê estratégia a nós, que também somos missionários na nossa cidade, que o reino de Deus não pare de se expandir nesse tempo de reclusão. Amém, meus amados? E eu queria convidar você a estar junto com a gente em oração. A gente vai fazer uma lista de pedidos de oração. A gente vai passar no grupo depois desse vídeo. A gente vai passar essa lista e a gente vai fazer um ciclo de oração. Quem quiser pode dar o nome e uma vez por dia uma pessoa vai estar orando e abençoando, e nós vamos estar em concordância com essa pessoa. Amém? Amém, meus amados. Deus os abençoe em nome de Jesus. E para finalizar, meus irmãos, eu queria também deixar uma canção aqui com vocês. Ela chama Sua Forte Mão. E a gente vai colocar para tocar ela aqui, mas a letra é mais ou menos assim, ó. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos
mão, guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, o teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim, sem fim.